Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Robert e hoje nós iremos abordar o conteúdo ginástica de condicionamento físico. Você que é do 8º e do 9º ano, seja muito bem-vindo para mais essa aula. Na aula de hoje nós estaremos aprendendo sobre a frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca, como ela influencia no meu dia a dia e como eu posso aprender com a frequência cardíaca no momento em que eu estou fazendo educação física. Então, a frequência cardíaca, para nós darmos início ao nosso conteúdo, a gente precisa entender que o nosso coração, ele bate com um ritmo. E para exemplificar isso, eu trouxe essas imagens remetendo à música. Quando você pensa, por exemplo, no samba ou na música eletrônica, logo você já lembra do ritmo dessas músicas. Você vai pensar no samba, você vai lembrar do ritmo do pandeiro, ou do cavaquinho, ou dos outros instrumentos que compõem aí esse gênero musical. A música eletrônica da mesma forma. A música eletrônica, ela possui um ritmo, e assim a gente pode pensar no nosso coração, que também possui um ritmo cardíaco ou uma frequência cardíaca. Então, o que seria a frequência cardíaca? A frequência cardíaca nada mais é do que o número de vezes que o nosso coração bate em 1 minuto. Então, como você pode observar nessa imagem, nós temos aqui o nosso coração batendo. O ritmo que ele bate, as artérias, as veias que compõem o nosso coração. É um pouco diferente daquele coração que nós estamos acostumados, né? Aquele coração romântico, né? O coração humano, ele é um pouco diferente. Então, feita essa introdução, eu quero falar para vocês agora qual é o objetivo da nossa aula. O objetivo hoje é experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos, como a força, a velocidade, a resistência e a flexibilidade. E ainda as sensações corporais provocadas pela sua prática. Então, hoje nós vamos focar principalmente nas sensações corporais ao longo da prática. O que seria isso? Nós vamos ver como o nosso coração se comporta durante o exercício físico. Você vai poder sentir isso verificando o seu ritmo cardíaco, pelo pulso ou até mesmo aqui pelo seu pescoço. Então você vai poder ver como o seu coração, como o seu ritmo cardíaco está se comportando. Então vamos lá. Como a gente pode verificar nossa frequência cardíaca em casa? Precisa de algum equipamento? Precisa de algum recurso para fazer isso? Hoje eu quero trazer para vocês 2 exemplos bem fáceis, bem práticos, para você verificar a sua frequência cardíaca. Primeira coisa, a gente pode verificar nossa frequência cardíaca aqui no punho, tá? Você vai pegar o seu dedo indicador e o dedo médio e você vai colocar aqui no seu punho. Você pode abrir bem a sua mão. Na linha do polegar, você vai colocar o dedo indicador e médio e ali você vai sentir o seu pulso cardíaco. Procura aí, vê se você consegue encontrar. Talvez você tenha que pressionar um pouquinho com mais força ou aliviar um pouco a pressão para que você consiga identificar o seu pulso cardíaco. Uma outra forma que às vezes é mais fácil para encontrar é no pescoço. Você vai procurar aqui a artéria carótida e você vai sentir o pulso. São pequenos pulsos mesmo, pequenos toques que você vai sentir na ponta do seu dedo. Isso vai ser a sua frequência cardíaca. Um pouquinho mais à frente aqui na aula nós vamos entender melhor como que isso funciona. Mas já grava aí. Você vai precisar então colocar o dedo indicador e médio no seu punho ou no pescoço. Existem alguns equipamentos que nos ajudam a verificar a frequência cardíaca. Nós temos, por exemplo, o frequencímetro, que é uma espécie de relógio que ele vê ali a sua frequência cardíaca durante o exercício, até mesmo em repouso. E nós temos também o medidor de pressão arterial. Eu trouxe um aqui para mostrar para vocês. Esse seria o medidor de frequência, seria o medidor de pressão arterial. Ele é bem comum, né? Você possivelmente já deve ter visto um desse em uma unidade básica de saúde ou na UPA, quando você vai receber atendimento, você vai passar ali pela triagem e eles colocam um desse no seu pulso, né? Então você coloca aqui no pulso, aí vai ligar o equipamento e aqui vai dar sua frequência cardíaca, vai dar os seus batimentos por minuto, todas essas informações, ok? Então esse é um equipamento que é muito utilizado. O frequencímetro, como eu falei, alguns alunos até já possuem ele. Eu vejo nas aulas
quando a gente vai abordar esse conteúdo, os alunos falam: professor, meu relógio ele vê aqui os batimentos. E realmente os smartwatch, hoje esses relógios, eles fazem essa verificação. Possui um sensor, né, que vai ver ali como está a frequência cardíaca. Então, uma curiosidade aqui: você sabia que a nossa frequência cardíaca normal, ela varia entre 50 a 100 batimentos por minuto? Sim, essa é uma variação da nossa frequência cardíaca. Não significa dizer que se der diferença para mais ou para menos, implica em alguma situação de saúde preocupante. Às vezes a gente está lá na escola, fala isso para os alunos, e aí quando a gente faz isso na prática, que a frequência cardíaca dá 130, 140, ou às vezes um pouco a menos do que o normal indica, os alunos já ficam preocupados. Não é motivo para preocupação. Nós vamos ver agora mais à frente que existem alguns fatores que podem sim causar variação na frequência cardíaca. Então, quais seriam esses fatores que podem causar o aumento da nossa frequência cardíaca? Que, como eu falei anteriormente, nem sempre é preocupante ou nem sempre indica problemas cardíacos. Situação de fortes emoções. Eu coloquei aqui a imagem de uma montanha-russa. Quando você vai em um brinquedo assim radical, de aventura, é normal que a sua frequência cardíaca se eleve. Ou em uma situação de ansiedade, quando aquele seu amigo manda mensagem no WhatsApp e fala assim: olha, eu preciso muito falar com você, mas tem que ser pessoalmente. Aí você já fica ansioso, né? Já fica imaginando o que vai ser essa conversa. E é normal que a sua frequência cardíaca também se eleve. Uma situação de febre, por exemplo, se você estiver com febre, a sua frequência cardíaca também pode se elevar. Fazendo atividade física, também a sua frequência cardíaca se eleva. Se você levar um susto, por exemplo, ou em uma situação de estresse, né, você discutiu com alguém, ou você está passando um dia um pouco complicado, isso vai fazer com que a sua frequência cardíaca também se eleve. E como então, professor, que a gente pode fazer para normalizar a nossa frequência cardíaca? Duas sugestões aí bem simples: respirar fundo, procurar trazer aí uma respiração bem profunda, ritmada. Inspira, expira, dá uma relaxada, procura não ficar pensando naquilo que está causando preocupação em você, ansiedade, procure dar uma relaxada, que assim a sua frequência cardíaca vai reduzir. Algumas curiosidades aqui. O mergulhador Stig Prides, ele tem a capacidade de levar a sua frequência cardíaca a 37 batimentos por minuto. Isso é algo muito curioso, porque como nós podemos ver anterior ali no slide, a nossa frequência cardíaca varia de 50 a 100. E esse mergulhador consegue chegar a 37 batimentos por minuto. Nós temos também o exemplo da baleia azul, que é o maior mamífero, né, que existe. Quando ela mergulha em altas profundidades, a frequência cardíaca dela pode chegar de 4 a 8 batimentos por minuto, ou seja, uma frequência cardíaca bem baixa, né? E aí você achou agora que ia ficar só ouvindo, não ia praticar? Então quero convidar você a verificar a sua frequência cardíaca aí na sua casa. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos verificar nossa frequência cardíaca no nosso punho ou aqui no pescoço. Depende da sua facilidade para verificar isso. Alguns alunos vão encontrar de maneira mais fácil aqui no punho, outros no pescoço. E como é que a gente faz isso então? Nós vamos precisar de um cronômetro. Nesse caso, você pode usar o seu relógio ou até mesmo o seu celular. Tá? Você procura o cronômetro aí então, prepara aí o seu celular, o seu relógio, para a gente fazer essa verificação. Então, verificando a frequência cardíaca, vamos lá. No punho, dedo indicador e dedo médio, como eu falei anteriormente, abre a mão e posiciona o dedo ali. No pescoço, a mesma coisa. Só que para isso agora você vai precisar marcar 1 minuto no seu relógio, ok? Eu vou virar aqui o meu relógio, numa posição que eu consiga enxergar o visor, tá? Preparar aqui o cronômetro. E eu vou colocar o meu dedo e vou marcar 1 minuto. E você marca aí na sua casa, hein? Pode ser no punho ou no pescoço, hein? Lembrando. Então você vai pegar o pulso lá e vai marcar 1 minuto. Vamos ver quanto que vai estar a sua frequência cardíaca, o seu ritmo cardíaco. Lembrando que você não vai contar de maneira aleatória, você vai contar somente os pulsos
que você sentir na ponta do seu dedo, ok? Então, cada pulso que você sentir, você vai contar nesse período de 1 minuto. Então, vamos lá. Ó. Tente sentir o pulso aí e conte. Durante 1 minuto, você vai contar. E no final desse 1 minuto, você vai ter a sua frequência cardíaca. E se você tiver aí com mais alguém na sua casa, peça para essa pessoa fazer essa atividade também, depois veja como há diferença na frequência cardíaca de uma pessoa para outra, certo? Aí, fechando 1 minuto, anote aí como foi a sua frequência cardíaca, como está dentro daquela variação de 50 até 100, como que está a sua frequência cardíaca. Lembrando que às vezes eu estou lá na escola, a gente está dando aula para os alunos, eles ficam comparando uns com os outros. Ah, o meu deu 120, o meu deu 100, quer dizer que o meu está melhor? Não, não quer dizer isso. Essa comparação, ela não pode ser parâmetro para ver se a sua frequência cardíaca está muito boa ou se está muito ruim. Porque cada pessoa vai possuir uma frequência cardíaca diferente, certo? Então você verificou aí, e eu quero sugerir para você verificar também a sua frequência cardíaca em outros momentos do dia. Por exemplo, ao acordar, verifique a sua frequência cardíaca, veja se ela está mais alta ou mais baixa, por exemplo, do que no horário do meio-dia ou no fim da tarde. Verifique em que momento do dia a sua frequência cardíaca está mais elevada, em que momento do dia que ela está mais reduzida. Durante uma atividade física também, você pode verificar a sua frequência cardíaca. Depois que você fizer uma corrida ou praticar algum esporte, veja a sua frequência cardíaca, veja como ela está. Isso é muito interessante, porque pela frequência cardíaca a gente pode também determinar o nível de intensidade da atividade física. Como assim, professor? Existe limite de frequência cardíaca que vão dizer se o exercício é muito pesado, se ele é moderado, se ele é leve, e cada faixa dessa diz respeito a um objetivo. Por exemplo, uma atividade física moderada vai auxiliar você no emagrecimento. Uma atividade física leve vai ajudar você na manutenção da sua saúde. Então existem diferentes objetivos para diferentes níveis da sua frequência cardíaca e da atividade física. Mas na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. Na próxima aula eu quero trazer para vocês a frequência cardíaca em exercício. E aí a gente vai poder aprender como eu devo me comportar, como eu devo fazer atividade física para diferentes objetivos. Se você quiser fortalecer o seu corpo, existe uma faixa de frequência cardíaca que você deve atingir, assim para o emagrecimento e para diferentes objetivos. Na aula de hoje, então, nós podemos aprender a verificar a frequência cardíaca em repouso. Eu espero que você tenha conseguido verificar aí na sua casa, que você tenha conseguido ensinar também aí para as pessoas que estão com você. Lembre-se de verificar a frequência cardíaca em diferentes momentos do seu dia e ver como está aí o seu coração se comportando em diferentes situações. E assim, então, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Foi um prazer estar com você, eu espero que você tenha gostado. E eu já fico aqui na expectativa pela próxima aula. Lembre-se, pratique atividade física, se alimente bem e vamos enfrentar esse período de quarentena, que logo nós vamos poder retornar para nossas atividades normais, para a escola. Eu deixo meu muito obrigado, um abraço e fui!